dia, tudo bem com vocês? Então, nós já terminamos a correção, né, pela aula do Zoom. Então, agora nós vamos dar continuidade à nossa aula. Nós vamos estudar hoje sobre os números primos. Só que daí, antes de eu explicar para vocês sobre os números primos, para a gente dar introdução aqui, nós vamos encontrar os divisores de alguns números. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos encontrar os divisores, por exemplo, do número 2. Os divisores do número 2 é o quê? O número 1 e o número 2. O número 2 eu só consigo dividir por 1 e por 2 e encontrar uma divisão exata. Vamos encontrar agora os divisores do número 3. Para quais os números que eu consigo dividir o número 3 e encontrar uma divisão exata? Só o número 1 e também o número 3. Agora, vamos pegar como exemplo o número 4. Vamos encontrar os divisores de 4. O 4 eu consigo dividir e encontrar uma divisão exata. Eu consigo dividir ele por 1, por 2 e também por 4. Mais exemplos, vamos colocar aqui, nós vamos encontrar agora os divisores de 5. Vou seguir a ordem aqui, depois eu vou explicar para vocês. Os divisores de 5 é o número 1 e o número 5. Os divisores de 6 são os números 1, 2, 3 e 6. Se a gente colocar aqui o número 7, quais são os divisores do número 7? É o 1 e o 7. Eu só consigo pegar o 7 e dividir por 1 e por 7 para encontrar o resultado exato. E o último exemplo que eu vou colocar aqui é o número 8. Quais são os divisores de 8? Eu consigo dividir o 8 por 1, por 2, por 4 e por 8. Então, vamos lá. Depois que nós encontramos os divisores desses números aqui, eu vou perguntar para vocês agora o seguinte. Qual desses números aqui que nós vamos observar o seguinte. Alguns desses números que tem aqui, a gente só encontra dois divisores, que são eles, por exemplo, o número 2, olha só, o número 2, ele só tem dois divisores. O número 3 também só tem dois divisores. O número 5 também só tem dois divisores. E o número 7 também tem dois divisores. Esses números aqui, se a gente observar, todos esses aqui que tem apenas dois divisores, esses dois divisores sempre é 1 e ele mesmo. Olhem aí para vocês verem, olha só. Aqui, o número 2, ele só divide por 1 e por ele mesmo. O número 3 só divide por 1 e por ele mesmo. O número 5 só divide por 1 e por ele mesmo. O número 7 só divide por 1 e por ele mesmo. Esses números que só dividem por 1 e por ele mesmo são chamados de números primos. Então, se eu perguntar para vocês aqui assim, o que são números primos? Vocês terão que me responder o seguinte: números primos são aqueles que só divide por 1 e por ele mesmo. Voltando aqui, se eu perguntar para vocês assim, olha, o número 2, ele é um número primo? Sim, o número 2 é um número primo. Se eu perguntar para vocês, o número 3 é um número primo? Sim, ele é um número primo. O número 4 é um número primo? Não,
Porque o 4, além de dividir por 1 e por ele mesmo, ele também divide por 2. Se eu perguntar, o 5 é um número primo? Sim, porque ele só divide por 1 e por ele mesmo. O número 6 é um número primo? Não, o número 6 não é primo, porque além de dividir por 1 e por ele mesmo, ele também divide por 2 e por 3. O número 7 é um número primo? Sim, só divide por 1 e por ele mesmo. O número 8 é primo? Não, porque além de dividir por 1 e por 8, ele também divide por 2 e por 4. Agora, se eu perguntar para vocês, e o número 1? O número 1, ele é um número primo? Vamos pensar junto. Para ser um número primo, eu falei para vocês que o número tem que dividir por 1 e por ele mesmo. Ele tem que ter 2 divisores. O número 1, a gente só consegue dividir ele por 1. Ele tem 2 divisores aqui? Não, ele só tem um divisor. Então, o número 1 não é um número primo. Então, vamos recapitular. O que é um número primo? Número primo são os números naturais que podem ser divididos por apenas 2 números, que é o número 1 e ele mesmo. Assim. Mas só existem números primos até o número, igual a gente colocou ali no exemplo, a gente colocou, o máximo que a gente colocou foi o número 7. Só existem esses números primos? Não. A lista de números primos e os números naturais não vão até o infinito? Vamos só dar uma lembradinha. O que são mesmo os números naturais? São os números, né? É como se fosse os números do sistema indo-arábico, né? São os números que a gente conhece, de 0 até o infinito. Então, os números primos a gente vai pegar aí, é uma sequência enorme de números primos, entendeu? Então, por exemplo, acima do 10, o próximo número que vem é o número 11. Se eu perguntar para vocês assim, o número 11 é um número primo? Aí vocês vão ter que pensar assim, então vamos lá. Eu consigo pegar o número 11 e dividir para quais os números e encontrar um resultado exato? Pensem aí um pouquinho. Ok? O número 11 a gente só consegue dividir por 1 e por 11. Então, o número 11 também é um número primo. Agora, se a gente pensar, por exemplo, no número 12, o número 12, ele é um número primo? Para quais os números que eu consigo dividir o 12 e encontrar um resultado exato? Pensem aí também um pouquinho. Voltamos. O número 12 eu consigo dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 12. Então, olha quantos divisores. Tem vários divisores. Ele não tem só 2 divisores. Então, o número 12 não é um número primo. Se a gente pensar, então, agora no número 13, vou dar mais uns minutinhos aí para vocês pensarem se o número 13, ele é primo ou não. Sim, o número 13 é um número primo, porque o número 13 a gente só consegue dividir ele por 1 e por 13, que é ele mesmo. Então, ele só tem 2 divisores. Se ele só tem 2 divisores, então ele é um número primo. E então, conseguiram entender direitinho o que é um número primo? Ok. Então, aqui agora eu vou deixar aqui alguns númerozinhos aqui, olha, não são todos, tá bom, gente? Vou repetir para vocês. A sequência dos números primos são infinitas. Esses que eu coloquei aqui são apenas alguns exemplos
para vocês entenderem um pouco o que são os números primos. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que são os números primos. E depois, na próxima aula, eu vou ensinar para vocês como que esses números primos vai nos ajudar a encontrar divisores de outros números, tá bom? Agora, como sempre, é hora da gente praticar, ok? Aqui embaixo tá aí, vou deixar a atividade para vocês realizarem e me apresentar para a próxima aula, ok? Bye, bye!